Boa noite. Essa é a live 6 dicas para uma liderança estratégica na gestão de pessoas. Sejam bem-vindos. Eu sou Sabrina Gomes Regra e já vou chamar a professora Aline Vieira, que ministrou um curso excelente de gestão estratégica de pessoas, para nos acompanhar nesse curso. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, vou procurar a Aline aqui. Aline Vieira, convida-me. Então vamos ver se a Aline entra. Já vi tantos amigos queridos aqui. Olá, Oi, olá, Aline. boa noite, tudo Tudo bem? bom? Seja bem-vinda. Obrigada. Então, eu estava assistindo o teu curso essa semana e estou É super mesmo? empolgada para conversar contigo sobre Ai, esse que bom, tema. Vamos legal. lá, vamos apresentar a live e depois a gente já engata a nossa conversa. Olha a Carmen aí, Thaís, querida, grandes Olá, líderes pessoal. entrando. Aline, gestão estratégica de pessoas para liderança. É um tema que está cada vez mais latente, né? O que eu vi de rotatividade nos cartórios agora, nas empresas, as pessoas tendo uns chiliques de vontade de mudar, de ter que fazer alguma coisa e Sim. muita rotatividade. E eu quero te ouvir um pouco, né? O que que vai ter no teu curso? Vamos dar dicas e fazer um drops do teu cursão Certo. e para as Vamos lá pessoas, para então. os líderes que estão aqui nos acompanharem. Conta pra gente também a tua formação, né? Que eu adoro puxar teu currículo. Sim, boa noite, Ellison. Aí tem uma pessoa que eu conheço também, um líder, legal. Gente, boa noite. Eu sou a Aline, eu sou pedagoga, tenho uma especialização em educação nas organizações, pedagogia empresarial e um mestrado em psicologia clínica. Então, eu sou mestre em psicologia com estudos voltados a habilidades sociais e desenho do trabalho de gestores. Tá? Enfim, me considero especialista na área de gestão de pessoas, já trabalho há aproximadamente 15 anos com esse tema, e é um tema muito envolvente, né, Sabrina? Porque a Ah, gente muito vai se envolvendo envolvente. nas organizações com uma série de situações e sempre vão surgindo coisas novas, cases novos, conceitos novos para a gente A estudar gente sempre e vai aprendendo, né, Aline? Porque cada pessoa tem uma demanda, tem um olhar, tem a sua janela de vida, e a gente se reúne num grupão, tem uns 40, 30, 20 pessoas. Dentro da própria família já é difícil, né? Reúne imagina todo só na mundo, empresa. imagina na empresa, né? Então a gente aprende todo Verdade. dia. Então, assim, gestão estratégica de pessoas é um tema super legal, empolgante, interessante da gente explorar, porque tem muitas possibilidades, né? A gestão estratégica de pessoas nunca é uma prática só, né? É um conjunto, uma combinação de práticas voltadas à estratégia da organização, né? Então, é muito importante que, independentemente do que vá se fazer, antes se pare e pense, né? Quais são as estratégias, quais são os valores, qual é a cultura, qual é o propósito dessa organização, né? Antes de mais nada. Conciliar tudo isso, né? Interesses da empresa, interesses do trabalhador, é sempre desafiador, é o papel do líder, né? Fazer essa mediação, buscando uma assertividade, buscando, né, atingimento de resultados, né, e satisfação para as duas partes. Tu falou agora que a gente está vivendo um momento em que as pessoas estão querendo sair, né, buscar coisas novas, enfim. Eu tenho visto muito isso, sim, e eu acredito que isso seja um reflexo do mercado que está aquecido, né? Então, a gente vê muitas oportunidades, né? Oportunidades boas, né? As empresas têm se aberto, né, para isso. Eu participo ali de um grupo de vagas, né, como recrutadora, divulgo vagas ali também, em que eu deixei de olhar de ontem para hoje só
as vagas, e eu vi que já acumulou mais de 1.000 mensagens de vagas, de publicação de vagas, né? Então, assim, realmente isso acaba atraindo a atenção dos trabalhadores. E até esses dias a gente compartilhou, viu ali uma pesquisa, né, alguns indicadores, enfim, de gestão de pessoas, e viu naquela pesquisa ali que tem um indicador interessante. Depois a gente pode botar a fonte ali para o pessoal, se quiserem conferir essa pesquisa também, a RAIS, se não me engano, que os trabalhadores eles estão trabalhando, mas a maior parte deles está sim atento às oportunidades do mercado, suscetível sim a propostas, né? Então é um perfil novo também, né? De profissional e de trabalhador, enfim, de forma de trabalho que a gente vê por aí, né? Exatamente. Na verdade, assim, É um ganho. se eu não estava pensando em mudar o mercado fazendo tantas Uma ofertas tentação. e a minha empresa se reestruturando, porque foi um perrengue para todo mundo, todas as empresas, todos os empresários tiveram que fazer cortes ou repensar a forma, né, de produção. Então, o medo que bateu, a reação dos líderes no meio do processo, pode ter gerado mágoas. Tantas coisas acontecem no meio de uma crise que a gente tem que quebrar o Verdade. iogurte e repartir entre as crianças com um olhar mais atento, que quando as coisas começam a se acalmar, as pessoas pensam, puxa, eu preciso mudar, né? E eu tenho visto isso muito entre os cartórios também, os cartórios procurando muito vagas. E aí, o que a gente faz para poder fazer esse movimento? Que estratégias que tu fala no teu curso? Certo. Só respondendo ali, a Lu Regra está perguntando qual Tá site, nervosa? Aline? Na verdade, eu vi que minha irmã entrou também, nós estamos hoje fidelizadas com as Uh, irmãs, então. que bom. Tá me ajudando. Muito bem. Eu não tenho certeza do site, mas eu acho que é HAYS, Raiz, o nome da fonte, tá? Mas a E gente é vai o colocar segundo, lá no Telegram da Cartório Flix, eu vou publicar esse. isso, Nossa, é um baita de um essa fonte. relatório que fala Estudo bem interessante. Muito pesquisão bacana. de clima, né, com muitas É, referências salariais também, mais Rio de Janeiro e sim, São Paulo, mas São Paulo. uau, muito bom, porque dá pra gente ter uma noção aqui de como é que tá nosso salário e a remuneração, né? Exatamente. Sempre a gente fica um pouco aquém em função da realidade da região, né? São Paulo é outra realidade, inclusive de custo de vida, né? Mas serve É outra bastante a gente como realidade, parâmetro, né? Então, no nosso curso Gestão Estratégica claro. de Pessoas, nós abordamos basicamente 6 grandes dicas, né? 6 grandes processos que, de acordo com a nossa avaliação, são processos que levam esse gestor a desenvolver uma gestão estratégica, né? O primeiro deles é a atração. Eu vou falar rapidamente aqui dos 6 e depois a gente vai explorando cada um deles, pode ser assim? Aborda cada um, claro. Então vamos lá. São atração, né? Ou seja, como que a gente atrai pessoas, como é que é o nosso processo de recrutamento e seleção, de que forma a gente está organizado e articulado para realizar um processo assertivo, né? O segundo é acolhimento, ou seja, como nós fazemos a integração dos novos colaboradores, de que maneira a gente está recebendo eles, de que Uhum. forma a gente está planejado e organizado para isso. O terceiro é a padronização, ou seja, temos processos pré-definidos, desenhados, estabelecidos para essas pessoas que estão né, na nossa organização. Eles sabem o que precisa fazer, de que maneira tem que ser feito. Uhum. Super Depois, importante, né, Aline? muito. Daí a gente vai, né, explorar um pouquinho cada um desses tópicos. O quarto, desenvolvimento de pessoas, né? Então, estratégias de capacitação, treinamento e desenvolvimento, de que maneira a gente está retendo talentos e de que forma a gente está mensurando, né, a eficácia das capacitações, de que maneira a gente está conduzindo isso, se é que a gente promove, né, isso na Claro organização. que sim, porque aqui todo mundo segue a Cartório Flix, que é a grande estratégia É, de conhecimento, gestão e exato. indicadores de gestão, né? E aí, Perfeito. qual é Então, a quinta? aí depois a quinta é a gestão propriamente, então a gente vai fazer um resgate de todas essas etapas anteriores, porque gestão significa
combinar todas essas práticas e continuar avaliando, monitorando, né, as É o pessoas, PDCA, o planejar, rodar o PDCA, rodar o PDCA. planejar, executar, isso aí, monitorar e checar, né, continuamente, avaliar continuamente os aprendizados. E por fim, encerrando ciclos, que é o 6º módulo do nosso curso, e que é um tema não tão discutido, né, mas que é super interessante para a saúde física, mental, emocional das pessoas que vão, das pessoas que Pro ficam, né, na clima, né? instituição, para o E clima. também pro respeito do líder, né? Pra confiança da equipe no líder. Eu acho que a forma do desligamento, assim, tem um impacto enorme na transparência e na confiança do líder. Para as pessoas continuarem confiando, achando que é coerente o que aconteceu, né? E também saber o que elas fazem e o que elas não fazem, né? O que deve e o que não deve Exatamente. fazer para não acontecer um desligamento. E Isso aí? aí. E a Então, atração? vamos começar pelo começo, então, né? Que é a atração de pessoas, que é o nosso primeiro módulo, né? Então, estão todos convidados a acessar a Cartório Flix para explorar cada um desses módulos aí mais profundamente, tá? Mas eu queria fazendo algumas perguntas aqui para os nossos participantes, e se vocês quiserem, acho que seria bem válido, assim, fazer comentários, né? Dizer como é que vocês percebem o que a gente vai falando. Eu acho que é legal essa E interação, da né? experiência Então, de vocês também, né? Porque eu tô vendo um monte de gente que tá aqui. Tem o Bruno, tem a Marcele, tem a Thaís, nossa, tem a Carmen. Sei lá se eu vou ver todo mundo, mas tem muita gente aqui que vive a realidade, né? Tanto do recrutamento quanto da manutenção desse clima e da adesão desse funcionário ao propósito da instituição, como a tristeza que é a dor no estômago que é o momento do desligamento, né? O bancar essa ação que sempre é difícil, né? Então, eu acho que seria super interessante que as pessoas contribuíssem, colocassem aí, isso acontece comigo, como é que eu faço, Aline? Já que a Aline tem toda a é, parte da psicologia aí também. é legal a gente ir conversando, porque aí vão surgindo coisas novas, enfim, né? Legal, ó, Copnori, Unicred acompanhando a live. Ah, A muito Copnori legal, tem um processo de integração bacana lá, foi bem legal fazer com eles uma imersão sobre o mercado notarial, que são os clientes deles. Então, eles têm todo um processo de desenvolvimento e treinamento muito similar ao da Cartório Flix, mas, né, vamos lá. que legal. Bom, primeira pergunta, né? Que critérios que você utiliza para contratar pessoas, né? Então, vamos começar a reflexão por aí, né? Quando a gente vai contratar alguém, a gente vai contratar para substituição, expansão do quadro, né? Qual é a expectativa que se tem quando vai se fazer uma contratação e principalmente quais os critérios? Porque primeira dica, né? Não contrate só pela capacitação técnica, né? Pela qualificação técnica, pelo conhecimento, pela formação. É formado em direito, vem para nós, Eu né? quero. Tem Trabalhou em especialização, cartório, vem. é, Tem tem experiência. especialização, vem, né? Então, assim, claro, conhecimento, a gente sabe, a gente está a vida inteira estudando, né? É óbvio que ele é hiper importante, né? Da sustentação para as nossas decisões, então é importante. Mas não é só isso que conta, né? Eu tenho visto cada vez mais, assim, que em processos de seleção é a conexão com os valores, é a conexão com a cultura, é a conexão com o propósito da empresa, Uhum. né? Então, tudo isso é algo que precisa ser visto e explorado num processo seletivo. Tá, mas se eu tô correndo, assim, eu perdi uma pessoa de anos e eu preciso Desculpa, entrou um WhatsApp aqui. Eu tô com muita pressa, eu tô atolado de serviço, atrasado com os meus prazos e perdi uma pessoa super importante, assim, por salário ainda. O que que eu faço para não ter pressa, né? Como é que tu me diz que eu não vou ter pressa? Eu preciso que essa pessoa entre no bonde e saia produzindo. E aí? Sim.
Tem estratégias assim que a gente pode adotar, né? Eu não gosto de recomendar uma contratação com pressa, porque às vezes a gente se atrapalha nessa pressa, né? A gente tá com tanta pressa muitas vezes que a gente olha o candidato e só enxerga coisas boas, né? Não que, né, que ele tenha coisas Se ruins, mas engana, né? a gente, a A gente gente se ilude, engana. né? Ele falou uma Tá, palavra que tipo foi o isso. sinal. Foi o É o sinal. gatilho, gatilho para contratação, né? Então, tudo bem. Eu gosto de fazer duas coisas, né? Tem assim, hoje eu tenho lido até sobre isso, né? Das pessoas fazerem testes técnicos, né? Ao invés de eu só relatar, eu sou bom nisso, eu faço aquilo, eu já fiz tal coisa, né? Uhum. Então, em processos seletivos tem se utilizado, sim, exemplo, né? O cara precisa trabalhar com planilhas. Faz um teste rápido de Excel. O cara precisa conhecer tipo específico de legislação ou de trabalho. Faz Uhum. um teste de conhecimento, Escreve escreve uma uma redação, introdução, para a gente ter escreve uma noção da língua redação. portuguesa da pessoa. Então, isso do ponto de vista técnico, né? Do ponto de vista comportamental, tu pode propor a simulação de situações diversas. Ah, se tu tiver numa situação tal, num cenário Y, atendendo tal pessoa, com tal contexto, como tu faria? Que atitudes tu Uhum. teria? Né? Como tu se portaria numa situação como essa? Que palavras, né? Qual seria o teu discurso? Então, para entender um pouquinho da linha de pensamento, a simulação, né? Colocar a pessoa numa situação de simulação da situação, né, da possível situação. Além disso, a gente tem testes de perfil comportamental, assessment, né? Então tem o famoso Uhum. DISC, onde a gente tem ali os perfis de cada pessoa. Ah, mas ali isso é pago. Sim, tem muitos testes que são pagos, tem muitos testes que só psicólogo aplica. Sim, e Uhum. muitas vezes que eu estou com pressa, é um recurso interessante fazer Eu esse acho que investimento. dependendo do grau, né, Aline, de responsabilidade daquele líder, dependendo do. Claro, não vou contratar fazendo disque para um grupo, para um funcionário iniciante, que nunca trabalhou, enfim. Agora, para um grau de responsabilidade maior, de confidencialidade, que vai ter que representar a instituição, eu acho que esses testes, nossa, né, são São muito super importantes. importantes, né? Super importantes. Então, eu tenho lido, pensado e praticado também muito isso, assim, de diversificar os métodos de recrutamento e seleção. Uhum. Então, tem a conversa, tem uma outra técnica, né? Além do assessment, que tu pode fazer, comprar, né? Contratar, e aí vocês podem jogar na internet, ou mesmo a gente dá algumas dicas depois, porque a gente não está representando aqui nenhuma empresa de assessment, né? De avaliação de teste, enfim, é só dica, né, que a gente está dando. Mas tem aquele famoso também que é bem gratuito na internet que já nos dá uma boa base, que é o gato, lobo, tubarão e águia. São 4 perfis, tem um testezinho bem bacana, coloca ali É. na internet. Gato, lobo, tubarão e águia. São perfis que mais ou menos correspondem ao DISC, tem essa fundamentação no Uhum. DISC e é gratuito, tá? Tu consegue baixar ali o testezinho na internet, é bem disseminado, amplamente difundido aí na internet. Então, é legal, já é um recurso e a gente pode Para utilizar. dar uma noção, né, do perfil da pessoa, se ela. Às vezes a gente pode colocar, contrata aquela pessoa, eu estou precisando muito de uma pessoa para conferência de registro. Ela vai precisar de alto grau de concentração. E aí, Isso. na entrevista, ela é a pessoa que mais conversa. Ela é super entusiasta, ela sempre se comunica, se movimenta, é que nem eu. Eu nunca vou poder, é óbvio que eu no Disque, né, vou aparecer como dominante influenciador, porque eu não, desde pequena, a reclamação da escola da minha mãe era que eu não calava a boca, né? Como é que eu vou sentar essa criatura que foi entusiasta no recrutamento e seleção para fazer para realizar um dia a dia, uma rotina de conferência que exige um grau de organização, de precisão e de concentração o dia inteiro, a vida inteira. A pessoa vai ficar muito infeliz. Então, nesse sentido, conhecer o perfil da pessoa, mas eu acho que ali na parte da atração, quando tu fala do planejar, imaginar que ser humano vai sentar naquela cadeira, né? É, E vai viver aquela rotina.
ao horário, a rotina, né? Com que pessoas vai se relacionar, que maneira tu imagina que ela precisa se portar, conduzir, né, os processos de trabalho. Enfim, tem que esse roteiro a gente explica bem lá no curso, né, a importância de ter o perfil de cargo e todas as informações pertinentes ao cargo da pessoa bem definidas antes de Uhum, sair procurando o candidato, né? Porque precisa estar com salário, benefício, carga uhum. horário, Eu achei né? muito interessante que tu Bem definido. falou. Achei muito interessante que tu falou no curso da gente falar sobre o salário logo, porque isso atrai profissionais melhores, inclusive, né? Sim. E é um tabu sempre, a pessoa passa um, dois, três entrevistas para descobrir qual é a remuneração. E eu já Exatamente. sou de uma crença que a pessoa já quer saber quanto vai ganhar. Não, a pessoa quer saber se ela vai perder É, tempo numa entrevista, inclusive. isso. Otimização de tempo. É a otimização de Exatamente. tempo do recrutador, do líder e da pessoa que vai duas, três vezes até aquela entrevista. Então, saber todos os benefícios e o salário de arrancada é uma quebra de paradigma e é uma estratégia muito interessante ali. Tu sabe, Adorei Sabrina, que e vou aplicar. hoje mesmo eu estava num processo seletivo contratando uma liderança e casualmente um deles falou sobre isso comigo hoje. E disse, Aline, assim, eu vou ser bem sincero contigo, eu estou buscando uma recolocação, uma posição de liderança e tal. E minha faixa salarial é tal, minha expectativa é tal, né? Porque eu abri para ele falar, né? Eu quis que Uhum. ele falasse, então dei essa oportunidade para ele falar, e ele se expressou. E ele, eu vou ser bem sincero, eu gostaria que o quanto antes fosse, né, compartilhado comigo qual é a possibilidade, o orçamento, enfim, da empresa, porque eu recentemente passei por um processo em que eu fiquei constrangido com a proposta. Constrangido, eu não sabia, eu passei por uma série de etapas e ao final da proposta não era nem 50% da minha Pois expectativa. é, Então isso para ele causou uma frustração tão grande, assim, porque a pessoa alimenta a expectativa, vai dormir, acorda pensando, né, projetando, imaginando. E aí tu sim. gasta energia, né, com a Uhum. empresa, com, enfim, e chega finalmente, que é uma coisa que daqui a pouco é o salário mesmo que vai decidir, porque as pessoas que já têm muitas vezes um padrão, ou que já estão acostumadas com uma faixa salarial, vão buscar aquilo, né? Dificilmente vão Exatamente. Olha só, valorizar. a Margot falou: o interior é complexo no que diz respeito às expectativas dos candidatos ao trabalho. Como vencer essas diferenças? Quando tu diz isso, Margot, tu diz porque tem pouca oferta tem pouca procura no trabalho de cartórios, por exemplo, porque eu acho que essa estratégia de quando abrir uma vaga, dizer quanto vai, né, qual é o salário inicial e quais são os benefícios com muita clareza, já pode me despertar. Eu nem imaginava que o cartório poderia pagar tanto, né? Uhum. Então eu acho que abrir com mais transparência essa questão da vaga pode ser uma boa estratégia, né? É. Hoje as empresas têm feito muito isso, né? O marketing, se vendendo, elas estão se vendendo para os candidatos, né? Então, assim, o que eu ofereço de bom? Eu tenho um dia mais descontraído, eu tenho o Vale Pet lá para ajudar, eu tenho o suporte não sei do que, a Vale gente comemora o pet. aniversário, brinda no final do dia, né? Um dia por mês a gente faz Uhum, um pizza com um chopp, sei lá. São coisas que as empresas têm vendido como um perfil de trabalho. uhum, Claro, a gente tem uhum. diferentes culturas né, a gente sabe bem disso que cada empresa tem o seu jeitão. Mas toda empresa tem coisas boas, então saber vender isso também é uma forma de atrair pessoas, né? A Moni comentou aqui, Moni de Tijucas, sempre aqui, por aqui de olho nas dicas que valem ouro. Que bom, Moni. É uma estratégia da Cartório Flix poder debater, discutir, trazer conhecimento de todas as formas, né? Tanto na plataforma quanto no Instagram e no YouTube. Não é uma boa conselheira, às vezes vale atrasar o processo e fazer uma contratação mais assertiva, porque, verdade, leva muito tempo para um cartório poder
eu vou dizer, soltar o funcionário, né, para que o funcionário esteja apto a assumir aquela tarefa e poder já atender sozinho. É um universo muito grande de informações. E aí a gente treina e passa um monte de informação para ele e depois pá, porque não era bem aquele salário, não era bem. Então, tu passa de repente um tempão integrando, tem todo o desgaste do funcionário que treina também, porque é cansativo ter o seu aprendiz ali, e depois de 2, 3 meses a pessoa não fica por detalhes. Então, realmente Sim. é um cuidado que tem que se ter, né? Mas em relação ao acolhimento, contratei uma pessoa, nossa, fantástica, Aline. O que que eu faço agora para não perder essa pessoa? Então, outra dica, né? A primeira impressão é que fica, né? E aí a gente refletir que impressão a gente está causando nos novos colaboradores, né? Que estratégias a gente está tendo, como que a gente está garantindo que essas pessoas estão sendo acolhidas da forma como a gente gostaria, né? Porque o líder, o dono, o gestor, enfim, que às vezes tem uma expectativa, né? De que esse novo colaborador se sinta integrado, acolhido, com as informações disponíveis, né? E como que a empresa está fazendo para garantir isso? Né? Que estratégias que está utilizando? Então, ter um roteiro para a integração é algo bem importante, né? Quanto tempo vai durar essa integração? Vai durar um mês? Vai durar 2, 3, que é o período de experiência, né? O que eu imagino que essa pessoa precise saber, absorver em termos de conhecimentos técnicos e em termos de valores, cultura, regras, normas internas, combinações, né? Uhum. Apresentação pessoal, né? Enfim, como é que a gente, como é que é uniforme, que O que horários que que a se gente está faz, o que que falando, não se faz aqui nesta pode pegar o cultura? telefone, pessoa, né? Os Uhum. pessoal, aquelas combinações assim bem típicas de Uhum. cultura mesmo, né? Precisam Sim. ser ditas, postas, esclarecidas. E uma coisa importante é Eu criar um lembrei de uma roteiro coisa. assim que a gente vai se lembrando das coisas engraçadas que estão surgindo, né? Quer compartilhar antes? Eu lembrei que quando eu comecei a trabalhar no cartório, a pessoa do departamento de pessoal me contratou, me botou lá e ela e o meu chefe foram sair de férias, então eles precisavam muito de mim lá. Eles me largaram e não me apresentaram nada. E claro, isso há 27 anos atrás não tinha, né, uma orientação tão bacana de gestão de pessoas. E eu Muito levei presente. 4 meses para saber quem era o tabelião e quem era o motorista. Porque o motorista se vestia muito bem e ele chegava dirigindo aquele carro e eu simplesmente eu não sabia quem era quem na história. E ao mesmo tempo, a pessoa que me treinou, ela me falou tanta informação no primeiro dia, que foi assim um dia de sono terrível, né? Ouvindo, nunca mais eu me lembro, porque as pessoas querem matar o processo de integração no primeiro dia, contar É, tudo. é. Exatamente. Isso é bem comum, né? E aí, mas é legal, por isso que é legal ter um roteiro e um roteiro que compreenda, porque a comunicação interna, nesse caso, ela é bem especial, né? Quando vai entrar um novo colaborador, comunicação interna, ou seja, comunique a sua equipe, diga quem está chegando, quando está chegando, apresente até mesmo antes, né? Vejo que tem muitas vezes as empresas colocam mural, saiba que a gente vai receber colega novo, coloca fotinho, mini currículo, né? Segundo Uhum. ele está chegando, vamos recebê-lo com, né, com carinho, enfim. E criar um roteiro em que as pessoas circulem por toda a empresa, não ficar focado só num setor. Porque a gente não quer que as pessoas tenham visão sistêmica, que as pessoas conheçam o negócio, que se engajem com os objetivos do negócio. Então, para ela ter essa visão sistêmica, é importante que ela crie, né, aliados, que ela busque parcerias, que ela conheça e explore os diferentes processos. Então, Aline, mas eu tenho pressa que a pessoa chegue e vá, aprenda fazendo, né? Vá, Sim, vá, monta na vá bicicleta e anda. porque então, assim, tudo bem, mas dedique um tempo, né, um percentual do dia dessa pessoa ou da semana dessa pessoa
para ela explorar outros processos, conhecer todos os setores, da portaria até a área dela, enfim, que tenha esse vínculo, que crie esse vínculo com as pessoas, para ela entender onde ela vai se inserir, né, e qual é o papel dela em relação a todos esses setores, o papel dos setores em relação ao processo dela, né. Então é muito E importante intercalando estabelecer. também, né, Aline, além do processo de trabalho, intercalar a apresentação sobre a missão da empresa, o que que nós fazemos, porque eu acho que a grande questão do acolhimento também é dizer, uau, esse negócio aqui não é só. Eu achava que cartório era, né, era um negócio burocrático, esse negócio protege, antecipa, traz muito conhecimento e segurança jurídica para as pessoas. Quando a pessoa entende o que ela está fazendo, que ela não está sentando tijolo, ela está construindo uma catedral, né? Isso dá uma motivação, dá uma vontade louca de andar naquela nave junto com as Fazer pessoas, acontecer. de fazer E eu acontecer. sempre digo assim, é o momento da gente sintonizar a pessoa, né? Porque ela tá vindo lá com a sua bagagem, né? De outro lugar, enfim. E é o momento também da gente conectar essa pessoa com a empresa, né? E Sim. sintonizar as estações. Então, como é importante a pessoa não se sentir perdida, jogada no processo, né? Sozinha, sem referência. Uhum, As empresas usam muito o termo padrinho ou madrinha, enfim, ter um facilitador, né, que vai uhum. acompanhar essa pessoa ao longo da sua integração, isso é bem legal, né, ou seja, a pessoa, é normal, né, a gente chega num trabalho novo, tem toda a dúvida do mundo, né, de tudo, Uhum. porque cada empresa tem seu jeito, então, como é bom poder contar com pessoas, com colegas, com facilitadores, que ajudam nesse caminho, né. E no caso, o líder acompanhar isso, sei lá, vou me agendar para uma vez por semana. Larguei com o padrinho ali no processo, mas de tantos em tanto tempo eu sentar com aquela pessoa para ir vendo como é que está sendo a integração dela, o que que ela está entendendo, o que que ela tem de dúvida que ela não teve coragem de perguntar, essa, esse tempo, né, para que ele se sinta apoiado também, né? Isso, é o feedback, né? Contínuo. E manter essa postura aberta e transparente, né? É o momento também desse líder perceber, né? Que percepções, né? Desse líder captar que percepções esse novo colaborador tem da sua equipe, do negócio, dos processos, né? Porque é uma pessoa que está vindo descontaminada, né? Está vindo de Uhum, fora, tá vindo com uma visão ainda pura, né? uhum. Que é o trabalho ali naquela empresa. Então, se aproximar desse novo colaborador também é uma estratégia para ver se, bom, os objetivos que eu lancei para essa equipe, para esse negócio, será que estão sendo percebidos por quem entra, né? Uhum. O que que te Então, essa falaram, interação. né? Como é que te explicaram o que que faz a empresa e tudo mais? Porque também é uma forma de eu perceber o que que é minha equipe, porque infelizmente, né? Eu sempre digo que o líder não recebe uma injeção de visão além do alcance. Depois que a gente se torna líder, automaticamente tu é separado da equipe, por mais que tu queira se sentir parceiro ainda e tudo mais, acontece uma ruptura entre o grupo. E a gente acaba sendo o último a saber das coisas, né? Principalmente dos babados que acontecem dentro. Tu não fica sabendo. A não ser que tu convide as pessoas para dizer, para ouvir o que está acontecendo, o que tem de legal, o que não tem de legal. Eu acho que esse sentar de vez em quando com um grupo de funcionários é super importante, né? Que nem o Toninho disse aqui, o feedback é importante. Trazer para Exatamente. tomar um cafezinho, sair da sala um pouco, dar uma circulada junto com esse novo colaborador na empresa, levar ele para um ambiente mais informal para trocar uma ideia. Então, são Uhum. estratégias também para deixar as pessoas mais à vontade, né? Enfim, para poderem se abrir, conversar, né? Sobre até que impressões elas estão tendo da empresa, do trabalho, enfim, são estratégias, né? Para Exatamente. Acho que que esse setor. aqueles cafés da manhã, acho que eu gosto muito assim de sentar o líder com a equipe e conversa, e simplesmente conversar. Às vezes tu fica sabendo que a pessoa é voluntária em tal lugar, que a pessoa experimenta um papel de liderança na comunidade dela. Então,
criar esses ambientes, não só por festa, mas por ouvir a história de vida da pessoa. Tu descobre tantos Isso. talentos lá dentro, né? Que não são necessariamente aqueles que melhor comunicam, mas tu descobre que a pessoa leu um livro como tu, as conversas no cafezinho sempre rendem uma outra ideia, é verdade, Lenira? O líder tem que ir buscar, eu acho que é isso, assim. A gente também fica tão na mesa da gente, com tantas coisas para fazer e às vezes até com tantos problemas que fica com medo de interagir, que precisa ter essa hora que tu solta e vai literalmente bater um papo, tomar um café, para saber, para conhecer melhor aquelas pessoas que estão ali, Isso. né? E é importante, né, que no processo de integração existam esses momentos informais, o líder com o novo colaborador, né, dele acompanhando, mas que também exista um momento, pelo menos formal, para que ele possa dar um feedback, né, sobre como foi o desempenho nesse primeiro momento do colaborador na empresa, que ele possa reportar, que ele possa expressar, né, naquele momento coisas boas que ele percebeu, mas também alguns direcionamentos, né? Caso aquele colaborador ainda precise de algum direcionamento e o cara tem potencial, é bom, mas falta um ajuste, né? Uma Uhum. calibrada. Então, é o momento também de, nesse momento do feedback, do momento fechou um contrato, fechou o primeiro mês, enfim, de dar esses retornos e direcionar essa pessoa, né? Que às vezes, né, Aline, se a gente não acompanha o processo todo como gestor, eu contrato um talento, essa pessoa entra, uau, e ela é engolida por uma cultura que É, pode não estar muito bem dentro da empresa e que a gente, por algum motivo, não sabe. E essa pessoa se é, depara com uma bagunça e a gente não entende por que foi embora, não fica. Muitos líderes em consultoria me dizem, ah, a pessoa entra, mas não fica aqui. Ela vai embora. O que será? Inverte, né? Essa lupa para olhar, porque não são as pessoas, o que está acontecendo no momento da integração, que talvez a pessoa entre super animada, porque se vendeu uma imagem, mas lá dentro, na vida real, lá na cozinha do restaurante, o negócio não funciona assim como os líderes estão vendo. Então, essa preocupação, né, de ser sistêmico, de vender aquilo que é. Então, algumas vezes eu digo, olha, não é muito fácil, nem sempre é fácil, né? A vida inteira, a vida não é fácil. Tem desafios, né? Então, às vezes a pessoa entra muito louca para começar e acha que vai ser uma maravilha, porque tem uma estrutura bonita, porque tem uniforme, tem não sei o quê, mas trazer que os desafios acontecem na entrevista, eu acho que também é super importante, né? Mas eu voltei lá para atração. sim. Vamos seguir, padronização. Seguindo, então, que é o nosso terceiro módulo, a padronização, né? Então, a primeira questão é, né? Você tem padrões de trabalho pré-definidos, né? De alguma forma. Tu diz mapeamento de processo, escrever, Bom, a gente sabe como as é, coisas funcionam. assim, ok, o mapeamento ainda é uma ferramenta, né? Que você pode utilizar, mas assim, sei lá, daqui a pouco o cara quer escrever só, não quer fazer fluxograma, né? Mas assim, tem algum lugar registrado que, né? Como que se garante que o padrão, né? Tem algumas, independente do segmento, indústria, serviço, comércio, né? Cada negócio tem um modelo de padrão, porque tem clientes, porque tem requisitos desses clientes para atender, né? Tem um perfil, muitas vezes pré-estabelecido de atendimento ou de consumo, enfim. E para que isso seja suprido satisfatoriamente, a gente precisa estabelecer padrões, porque se não se tem um padrão, né, pré-definido para todos, cada um vai definir o seu padrão, ou seja, o seu jeito de produzir, o seu jeito de atender, o seu jeito de, né, de explicar as coisas para o cliente. Então, esse padrão ele é importante porque ele alinha, ele dá sinergia, ele dá condições para que a equipe possa trabalhar de maneira igualitária, né? Ou E seja, eu já padrão segui o padrão. gera
Confiança, né? confiança, né? Padrão gera Então, confiança. ter uma cartilha escrita, pode ser desenhada com dicas, ter um fluxograma dos processos, ou seja, ter o passo a passo definido de como as coisas precisam, né, ser feitas para produzir o resultado final lá, idealizado pelo gestor, pelo diretor, enfim, e que vai atender satisfatoriamente esse cliente, né? Então, assim, Políticas claras sobre o horário do almoço, sobre o que se faz, sei lá, na cozinha, no isso. refeitório, tudo, na verdade, né? E o próprio jeito, né? É a dica, né? O óbvio precisa ser dito, muitas vezes desenhado, explicado, esclarecido, né? Repetido, para que haja um entendimento, que cada um também compreende de uma forma, né? Cada Um vai um vem de entender uma melhor. cultura, né, de casa, É, uma cultura de então, assim, casa que o que é óbvio para mim pode não ser óbvio para o outro colega, enfim. Ah, mas isso é óbvio que precisa ter cuidado na hora de falar do cliente, que, né, do problema do cliente. Às vezes não, às vezes vem uma pessoa que é expansiva, que é comunicativa, que uhum. tá, às vezes até sem maldade, sai falando, E que né? trabalhou num Causa. outro ambiente completamente diferente, em que se falava do cliente. Agora eu entrei aqui, eu carrego esse comportamento até que eu descubra que aqui não é assim, né? Então, acho que essa Exatamente. integração dizendo o que se faz e o que não se faz, desde a roupa, né? Até a gente não fica sentado no cordão da calçada da frente do cartório, lá dentro tem fila, mas eu tô no meu horário de almoço, mas é que o cliente vai achar que tu tá ali sem fazer nada. Esse Exato. cuidado tem que ser muito explicado, né? E processo de Isso, porque trabalho. às vezes as pessoas muitas vezes não têm esse alcance do entendimento de quem, Uhum, né, já está lá trabalhando há mais tempo, já amadureceu as ideias, já sabe como é que funciona. uhum. Então é preciso escrever, é preciso relatar, é preciso ensinar as pessoas que entram. E em se tratando de processo de trabalho, né, do como fazer. Ah, chegou, sei lá, ao final dos 3 meses ali de contrato de experiência, bah, o cara não sabe trabalhar, ele tem ali o computador, tem o sistema, tem os recursos ali necessários para o trabalho, mas não está trabalhando direito, né? Mas quem ensinou? Como foi ensinado? Tem uma referência, né? Tem um padrão pré-definido? Quando isso foi compartilhado, né? Então, assim, é importante dar subsídios para que o novo colaborador possa trabalhar. Cartório Flix, inclusive, está aí com É vários isso. módulos, né, de capacitação para ajudar, inclusive, trabalhadores, né, do segmento registral notarial, por exemplo, a seguir, né, uma trilha de conhecimentos para que Exatamente. possa ficar mais preparado para o trabalho. Então, A assim, a gente tem que ter padronização, alguns padrões. a padronização, muita gente me pergunta, mas o que são as trilhas da cartório? Eu falei, o que é trilha? A trilha, na verdade, é um passo a passo para que tu vá aprendendo muitas coisas para te tornar um profissional completo. Tem uma trilha que tu, Sim, tem um dos cursos que tu dá sobre, né, que traz a padronização dos 5 sensos da qualidade, sobre a isso. organização, sobre a utilização dos materiais, enfim. A Cartório Flix ela foi concebida pensando nisso porque ela nasceu da LGPD. Nossa, eu treinei todo mundo e agora vou contratar mais uma pessoa. Como é que eu faço para manter esse conhecimento aceso, para saber que todo mundo vai passar pela mesma trilha, né? E a Exato. trilha da LGPD é isso, existe um padrão de uso de equipamentos e máquinas e a organização da segurança de dados que todo funcionário precisa saber. O que mais todo funcionário precisa saber no seu cartório e na sua empresa, né? Então, a gente tem que desmistificar essa ideia de que padronizar robotiza, né, engessa as pessoas, limita, nada disso, né? A gente, inclusive, estabelece padrões sempre com o propósito de melhorar, né? Um padrão, uma vez estabelecido, ele não é estabelecido para a vida inteira, né? Permanentemente. Não, tem que se estabelecer também a periodicidade de revisão desse padrão, seja a cada 6 meses, anualmente, mas a É gente porque o tem que mercado revisitar os muda, padrões, né? As pessoas as mudam, a leis, cultura né, muda. as regras do mercado, enfim, políticas. Então a gente tem que revisitar o padrão
para manter atualizado, sim, o estilo, o jeito, né, de trabalhar das pessoas. Não é Exatamente. chato padronizar, né? Muito pelo contrário, a padronização ela é necessária para Mas um trabalho organizado. quando existe um padrão comum, a gente confia mais, a gente se sente mais seguro, tanto como funcionário, quanto uma empresa que demonstra um padrão de atendimento, eu, cliente, sei o que eu posso esperar deles. Então, nos dois lados, isso é estratégico, né? Eu falo muito disso em estratégia de atendimento. E o desenvolvimento? Então, desenvolvimento é o nosso quarto módulo, né? E ainda a gente traz ali na capacitação que a educação profissional é algo que nunca tem fim, né? Então, Uhum, é um processo contínuo, né? A gente incentivar, inspirar, eu acho que a liderança tem muito esse propósito, né? De inspirar, de dar o exemplo. Poxa, se eu quero ter uma liderança estratégica de pessoas, primeiramente, né? Qual é o tipo de exemplo que eu estou dando para que as pessoas sintam-se estimuladas a se desenvolver, por exemplo, uhum, né? Eu sou um líder que leio, que me atualizo, que faço cursos, que, né, estudo de alguma forma, compartilho conhecimentos. Então, isso tudo são formas de inspirar, de motivar, de estimular pessoas uhum, a buscar conhecimento, né? Então, sim, o desenvolvimento ele pode acontecer através da inspiração e também, né? E aí a gente dá algumas dicas lá na cartório de como fazer capacitação, de como promover capacitação, que pode ser internamente, ou seja, aproveitando talentos internos que podem facilitar conhecimentos, compartilhar ideias, dicas práticas e através também de contratações externas, como por exemplo a Cartório Flix, né? Então uhum. buscar um fornecedor parceiro que nos ajude a capacitar e desenvolver pessoas, né? São as formas que a gente tem de promover esse desenvolvimento. E eu acho, eu fiz uma live esses dias sobre mentalidade de crescimento, né? E eu acho que o líder, nesse sentido, tem um papel muito importante, porque às vezes é muito mais fácil. Eu já tive esse padrão, porque tenho um perfil dominante, de daqui que eu faço. Daqui que eu faço rapidinho, que daí se resolve, né? Quando eu boto a mão, eu sei que vai sair. E é uma tendência do líder, né, até pela característica de liderança, assumir para si. E um exercício muito forte que eu fiz na minha vida foi devolver a pergunta: e como tu faria? Mas o que que tu acha? Porque às vezes eu Sim, tenho uma resposta, mas eu quero que a pessoa acompanhe o meu raciocínio para espichar a mentalidade dela, para que ela às vezes um funcionário tem 30 conhecimentos, mas se eu conecto esses conhecimentos e faço ele acompanhar o raciocínio, ele se torna mais perfeito. seguro. Então, acho que é um papel muito grande do líder fazer essa tirar um tempo, né, no meio da correria toda, desligar o piloto automático e ouvir, conduzir o funcionário para a mesma linha de raciocínio que a gente tem, por já ter passado há 27 anos no negócio. Vou dar a resposta pronta para uma pessoa. Eu preciso que ela me acompanhe nessa linha de raciocínio, né? Para que elas se desenvolvam, para que elas se sintam seguras. Eu acho que isso dentro do desenvolvimento é muito É. importante. E nesse sentido, assim, tem um caminho, né? Tem uma metodologia praticada pelas empresas, enfim, que a gente compartilha no curso, né? Que é, bom, começa com esse bate-papo, com feedback, com ouvir, com orientar. Depois a gente tem momentos formais, como, por exemplo, uma avaliação de desempenho, onde a gente ali coloca, né, quais são os conhecimentos, habilidades e atitudes que eu espero desse cargo, dessa Uhum, função, dessa pessoa, né? Ela também pode fazer uma autoavaliação em contrapartida e a gente fazer um balanço, né? Que média que a gente chegou de avaliação desse conjunto aqui de competências, por exemplo. Isso, né, é um exemplo de uma ferramenta que nos dá subsídio para a gente fazer levantamento de necessidades de treinamento. Ou uhum. seja, dessa conversa de avaliação de performance, de desempenho, muitas vezes surgem gaps, né? A identificação de gaps. Ah, o cara precisa se qualificar mais tecnicamente em tal aspecto.
Não, precisa melhorar a sua comunicação. Não, né? Então, essa ferramenta ajuda a identificar, então, as necessidades de treinamento. Uhum. Tu diz uma prova do conhecimento. Vou fazer uma prova anual com todos os meus funcionários sobre todos os temas da empresa para saber qual é o nível de conhecimento sobre o nosso negócio e sobre a parte técnica dele. Isso? Exatamente. E aí a gente vai medindo esse indicador. Um provão é legal, né? Tipo um vestibular. Hoje a gente fala muito de universidade corporativa nas organizações, né? Ou seja, da organização ter um plano, né, de capacitação, e aí entra no próximo item, né, que eu faço levantamento de necessidade de treinamento, e isso tem que estar vinculado também a um plano de desenvolvimento, que pode ser individual ou coletivo. Então, eu vou fazer uma programação anual, por exemplo, de capacitações que vão servir a todos, e vou fazer capacitações que são mais específicas para um grupo de pessoas ou para uma ou outra pessoa. Para cargos, setores ou para uma pessoa. Não quero, né, puxar, mas assim, o modelo da Cartório Flix foi justamente criado também nesse sentido, porque a cada treinamento se faz uma prova e essa prova pode servir para o líder saber o quanto a equipe está crescendo. Eu vi um cartório que já está participando da Cartório Flix desde o início e eles fizeram a prova de conhecimento agora há pouco tempo e eles deram já um grande salto. Claro que já é um trabalho que é um cartório que tem uma cultura de fazer prova do conhecimento sempre, né? Mas a gente já percebe que se avançou muito a equipe toda em relação à média. Porque eles estão se provando sempre, né? E aprendendo de forma leve, porque são 20 minutos, né? O aprendizado também não fica tão pesado, né? Isso, né? Como tu chama também, né, Sabrina, os drops, né, de conhecimento, ou seja, são pílulas rápidas ali que a pessoa consome. E eu acho que é isso, esse é o caminho, né? Acho que conteúdos muito extensos se tornam cansativos, né, pesados. Então, acho que a Cartório Flix tem esse cuidado de fazer drops, né? Ou seja, módulos mais rápidos para a pessoa poder absorver mais tranquilidade, mais leveza, né? Os conteúdos. Eu não consigo estudar, nossa, eu não consigo ler um livro, mas 5 páginas por dia eu consigo. 20 minutos por dia eu consigo assistir alguma coisa. Então, para caber na minha rotina, para que eu siga crescendo, siga estudando sempre, né? Siga lendo sempre. O que o Pedro disse aqui, até para que essa pessoa se sinta responsável, colaborativa. Tu diz em relação àquele envolvimento, né, Pedro? Explicar o contexto todo e fazer pensar junto e dar opinião faz o desenvolvimento daquele funcionário e espicha, corresponsável, espicha a mente dele. E às vezes ele traz uma opinião que a gente não via, porque a gente não conhece a realidade toda, né? Ó, Pedro disse acho isso. que isso que é legal de sentar junto para avaliar desempenho, para planejar capacitação, porque daí não é uma coisa imposta pela empresa. Houve um consenso ali da importância de desenvolver tais habilidades ou tais conhecimentos, né? Então aí vem a questão da corresponsabilidade, né? E aí nós vamos para a gestão. Olha, eu estou cuidando do tempo, porque eu estou fazendo a gestão do tempo da live. Se deixar, a gente vai longe, né? Se deixar... Gente, se vocês estão gostando, dão uma acenada aqui. Se vocês quiserem, façam um print dessa live, compartilhem com os colegas de vocês, com o líder de vocês que precisa, de repente, de algumas dicas para implementar. Eu sempre, se tem uma coisa que eu, como líder, sempre amei, é um funcionário que faz uma pergunta preciosa. Como é que eu posso fazer para contribuir aqui para que as coisas melhorem? Alguém que vem e se coloca à disposição é ouro. Eu acho que esse comportamento de se colocar no jogo é incrível. Então, um funcionário que me dá uma dica de um livro, um funcionário que me dá uma dica de um curso, é muito bom, porque... Então, assim, se vocês ouviram, faz sentido para a empresa de vocês, querem dar uma dica para o líder de vocês, deem um print, compartilhem, marquem a Cartório Flix, que a gente vai ver que vocês estão aproveitando
para a carreira de vocês, tanto para o líder quanto para a empresa. Mas vamos seguir para a gente poder vencer o tempo, né, Aline? Sim. Gestão. Então, nosso quinto módulo, gestão, né? Ele trata justamente do acompanhamento, da avaliação, do monitoramento de todas essas práticas. Porque fazer gestão estratégica, a gente falou inicialmente, né, na nossa live, que compreende um conjunto de práticas, né? E a gestão estratégica por quê? Porque ela está vinculada aos objetivos da empresa. Então, pense, o que eu estou fazendo com as minhas pessoas, de alguma forma, está colaborando para o atingimento da empresa, dos objetivos da empresa, né? Está colaborando para o crescimento, para o desenvolvimento do negócio, está indo ao encontro do propósito desse negócio, né? Então, quando a gente vai tomar uma decisão, por exemplo, em relação a pessoas, ampliar quadro, substituir pessoas, treinar pessoas, né? Promover pessoas, tem que sempre se fazer essa pergunta antes, né? Isso está, de alguma forma, alinhado ao que eu estou buscando, ao que a empresa busca, né? Vai colaborar para os objetivos da empresa de alguma forma? O que eu estou fazendo, meu discurso, né? E a minha prática estão alinhados aos valores e às estratégias da empresa? Então, gerir estrategicamente pessoas. A gente até fala no curso, né? Que é pense estratégico, seja estratégico, né? Assim, muitas vezes o líder ele acaba sendo absorvido pelo operacional. E ele tem que ser um parceiro, sim, dos processos, da operação, fazer acontecer, né? Muitas vezes tem que colocar a mão na massa, é importante, necessário, né? Para se tornar, inclusive, uma referência técnica para sua equipe, né? Não precisa saber de tudo, né? Mas ajudar essa equipe. Mas ele também precisa ter um tempo e reservar um tempo para pensar estrategicamente, ou seja, planejar, né? Gente, eu peço desculpas que eu estou levemente resfriada, caso não tenha transparecido ainda, né? Não é Covid, não se preocupe. A gente Tá sabe, né? Quem te conhece sabe que não é Covid. Mas é isso, né? O meu bebê pegou um resfriado e eu peguei dele por tabela. Mas tá tudo Tudo certo. certo, tudo certo. Hoje em dia é um tabu, né? Se alguém der um espirro, É um tabu. Gente, é um tabu tu ficar resfriado hoje, é um perigo. As pessoas se afastam quilômetros vontade, né? distante, né? Antigamente, eu tossindo, assim, era uma coisa muito comum. Agora, nossa, eu cuido muito. Agora é um perigo, né? Mas, enfim, todas essas dicas que a gente deu antes, elas configuram, né? Se o gestor consegue colocá-las em prática de alguma forma, esse gestor está fazendo gestão estratégica, porque ele está planejando. Tem uma coisa que é comum em todos os módulos do nosso curso de gestão estratégica, que é planejamento, né? Isso faz parte de todas as etapas, a gente fazer ações sem pensar, sem organizar, sem criar roteiro, sem ter checklist, né? O planejamento é comum a todos os módulos. E tornar processo, ou seja, para que essa prática ela tenha excelência, eu tenho que sempre repetir, buscar melhorar, buscar aprimorar, né? Então, tornar processo é repetir sempre agregando, melhorando, fazendo algo a mais, né? Então, isso é comum a todos os módulos, né? Isso a gente colocou no curso que é comum a todos os módulos. E um exemplo Mas de voltando... planejamento é eu vou contratar uma pessoa, se eu fizesse a volta toda do ciclo, né? Eu vou contratar uma pessoa, eu preciso saber exatamente para quê e como eu vou encaixar essa pessoa e se ela tem o perfil adequado à realidade daquele cargo, à rotina daquele cargo. Segunda questão é, eu quero promover essa pessoa, né? Eu procurar na minha equipe um recrutamento interno, ao invés de eu contratar direto para fora, então fazer uma gestão de tal sorte que a pessoa entre num cargo mais simples e ela vá colocando grau de conhecimento e responsabilidade e vá sendo promovida. Então, não sai uma pessoa aqui de cima e eu já coloco alguém aqui, porque existe um mix de conhecimento que precisa se ter, né? Eu vejo isso muito em relação aos cartórios, não é a mesma coisa que uma empresa, uma multinacional. Eu vou chegar como controller. Entrei como controller, é óbvio que eu não vou entrar lá do início do processo, mas num cartório, essa integração do menor grau de conhecimento ao maior vai expandindo
e ao mesmo tempo eu vou assumindo, né? Existe um degrau, uma escada de crescimento quando se pensa numa integração de cartório. Então eu gosto de contratar lá para o primeiro cargo e ir puxando as pessoas que já estão lá há mais tempo, né? E Isso vai dando um gás também na própria equipe, né? Porque ela vai automaticamente se mobilizando para agregar conhecimento, para buscar algo a mais, né? Porque sabe que existe esse movimento dentro. Esse é o ideal, o mundo ideal, né? uhum, E sabe que existe esse movimento de crescer, né? De se desenvolver, de uhum. galgar outros patamares dentro da organização. E Como é sempre bom quando ficar, isso acontece. quando dá, né? E sempre ficar atento assim para ter duas, três pessoas que seriam os próximos. Não existe um espaço tão grande assim, né? Mas sempre desenvolvendo e montando um mix de pessoas que podem ocupar o próximo cargo, né? Que serão elas. Isso é bem praticado, não, mas assim, bem importante de se praticar, né? Os backups, né? Ou seja, a gente tem funções chaves, posições estratégicas, Uhum, pessoas os key users, estratégicas. né? Do Exato. processo. Isso. E assim, o que a gente está fazendo para que esse conhecimento seja absorvido? Para que, bom, o Uhum, dia que essa pessoa resolve ir embora, o que a gente vai fazer? Vai ficar desesperado, vai exatamente. sair Não, correndo, aí eu vou vai. pegar aquela Não, né? descrição de cargos e vou ver o que ela fazia. Bom, eu tenho esse, que juntos podem absorver isso aqui. Eu acho que isso é o gerenciar estrategicamente também, né? O funcionamento da empresa como um todo, porque eu não posso depender exclusivamente. Acho que isso é uma questão de liberdade para o líder e para a empresa, que as coisas funcionem sem a ausência de alguém. Nós lidamos com E gente, né? estabelecer, né, o que a gente também chama de plano de sucessão, né, em liderança, isso é bem comum. E eu acho que já não é mais um tabu, né? Ninguém, a gente não quer criar esse clima de competição, né? Uma competitividade saudável, ou seja, o líder, ele é líder quando ele forma outros líderes, né? Quando ele Uhum. consegue inspirar e desenvolver outras lideranças. Então, isso eu digo que é uma missão e é um grande prazer que o líder deve. Ele não pode ver um funcionário como alguém que vai, né, bater de frente com ele, como um oposto, né? Uhum. Enfim, agora eu lembrei do meu filho, fala vilão, não pode ver um funcionário como um vilão, né? Alguém que é do mal, que quer pegar o cargo dele. Não, a gente tem que trabalhar a cultura na organização de sucessão. É importante, sim, né, que tenham pessoas capazes Uhum. de assumir outras posições ou mesmo de desenvolver tarefas Sim. importantes, né, que outras pessoas realizam. Darielle Martins falou aqui, uma dica para manter os funcionários com mais tempo de casa motivados. Sabe que esses dias a gente estava discutindo uma palestra motivacional para um congresso e para mim é um choque falar de motivar pessoas. Eu não tenho como motivar, né? A palavra motivar é ter motivos para. E ter motivos está dentro de mim. O que eu vejo é que o propósito tem que estar sempre aceso. Eu me motivo de manhã a levantar porque eu tenho uma missão de vida. Eu estou conectada com ela, eu me vejo agindo nesta missão. É muito difícil mesmo, porque às vezes o funcionário está há muito tempo de casa, já nem estuda mais ou não quer mais estudar, e de repente ele já está no teto da tabela salarial, então ele só está por dissídio, porque não é uma coisa tão. Não existe um planejamento de carreiras infinito, existe um planejamento orçamentário, financeiro, uma tabela salarial, um plano de cargos, é um mix Sim, de coisas para administrar. é. E aí falar de manter o funcionário motivado, eu gosto de vez em quando a gente fazer palestras que despertem o senso da pessoa, a gratidão da pessoa, da Arielle, porque às vezes, e isso é do ser humano, o ser humano começa a olhar só para o lado ruim das coisas e muitas vezes eu faço a pergunta, mas tem algo bom na tua vida? Então, assim, trabalhar essa questão das coisas boas. É meio piegas falar de ser grato, gratidão. Não é isso.
mas é trabalhar a consciência, né, da segurança do ambiente de trabalho, de como o mundo lá fora acontece. Uma vez como uma estratégia, acho que até eu e a Aline já trabalhávamos juntas, né? Os funcionários, eles não se comparavam, eles estavam reclamando muito daquele local de trabalho e a gente fez uma pesquisa e colocamos à disposição de todos o salário de bancos, o salário, Comparativos, eu um lembro. comparativo de Aham. benefícios, né? Nossa, Sim. faz tempo, né, Aline? Agora denunciamos Ah, aqui, mas ó. a gente tá boa de memória, né? Isso que é bom. Tá? Não, porque eu uso até hoje, porque eu acho, Sim. Darielle, que o me comparar é muito sofrido no mundo de hoje, com o Instagram e tudo mais, é impossível a gente atingir, né? Mas eu olhar para as coisas boas da minha vida, eu olhar que o meu ambiente de trabalho acolhe as pessoas, resolve problemas de pessoas, eu me senti servindo, e aí eu não estou falando aqui com uma conotação religiosa, mas alimentar minha alma com o meu serviço, fazer dar sentido para minha vida é para mim o que motiva. Daí, claro, a gente vai, decai. Aí de vez em quando a gente precisa resgatar esse momento e as palestras motivacionais, elas vêm para dar esse choque, né? Daí sai todo mundo se abraça, daí chora, se reconhece e segue. Mas eu acho que a manutenção do propósito de por que nós estamos juntos e o quanto nós somos diferentes e o que nós entregamos no mundo, para mim é o que mais faz sentido. Não sei, Aline, o que tu acha? Não, eu acho que tu contextualizou tão bem que eu não tenho nem. Então Acho tá. que eu Mas a gente estava concordo. lá, né? A gente fez o comparativo do banheiro Sim. em 1900. E para a É gente difícil, eu sei que é encerrar. difícil. É É, difícil. é difícil, mas não é impossível. Acho que a gente tem que aí cada um olhar para o seu perfil de equipe, para sua Uhum. realidade e tentar explorar o lado o É. copo cheio, como a gente diz, né? As coisas Copo boas, né? cheio. E na pior crise, assim, para mim, que foi a pandemia, né? E que tava todo mundo apavorado, e daí todo mundo te olha para tu tomar a decisão, e líderes surtando, funcionários surtando, tava todo mundo louco, né? Eu acho que o que a gente precisa fazer é reconhecer o amor que a gente tem. Pelo, assim, o E às vezes, motivo pelo que a gente tá junto, sabe? é simples, né? É a gente parar para ouvir atentamente as pessoas. Que as pessoas já trazem por si só na sua fala, às vezes não tão claramente, mas as soluções, seus medos, né? Suas angústias, e às vezes com gestos simples de valorização, de reconhecimento do talento das pessoas, né? De potencialização, empoderamento delas, enfim. Isso só por si já muda, né? Às vezes uma boa conversa ou o reconhecimento das pessoas, até muitas vezes diante da Uhum. equipe, depois de tanto tempo, né? Faz a diferença. É, É isso a aí. pessoa se sentir importante. E para a gente encerrar a live, Sim. vamos falar de encerramentos de ciclos, né? O momento que para mim assim é sofrível, que é demitir alguém. Então, a dica é: o desligamento de um funcionário é um processo, ou seja, não pode ser um ato isolado, né? Eu tomei a decisão ontem e hoje eu vou, né, executar o desligamento. Por que eu digo que é um processo? Porque tem antes, durante e depois. O antes coloquei a lupa naquele colaborador e ele não está agindo dentro do que eu esperava, não está Parei de produtivo dentro procrastinar, porque eu estou me enrolando há décadas. resultados, resultados não estão bons, enfim. O que eu vou fazer? Feedback, né? A gente não pode ser cruel ao ponto de, né, tomar uma decisão baseada em um fato isolado, ou uma situação ou outra, né? Então é importante dar o feedback, encorajar a mudança, dar espaço para esse cara se desenvolver, para essa pessoa melhorar, né? Bom, não sendo possível isso, né? Então, assim, sinalize para essa pessoa que tá ruim, não tá bom, né? Que há insatisfação em relação ao trabalho dele, para que isso já seja algo assim do conhecimento do colaborador, né? Não que no dia mesmo do Ele desligamento sabe, ó, eu ele tô. ele né? Muitas vezes ele sabe lá no fundo, ele sabe, mas é preciso conversar, é preciso dizer, né? Expressar, né? Trazer isso para
a conversa. E aí o durante que eu digo no momento em que tu decide fazer o desligamento dessa pessoa, porque já fez apostas, já deu espaço e na melhora não aconteceu, planeje a entrevista, planeje a conversa de desligamento, né? Ou seja, tenha bem definido o que vai ser dito, seja objetivo, não leve para o lado pessoal. Eu tenho uma frase para poder começar. Eu tenho a minha frase. Porque, assim, olha, bom, o que nós temos que conversar é muito difícil, né? É uma mudança completa. E aí eu largo. Eu preciso encerrar o teu contrato de trabalho nesse momento. Aí quando eu falei aquilo, eu busco as anotações de porquê, né? Mas eu falo, depois eu conto até 5 mentalmente para deixar a pessoa ter a reação dela, assimilar. É muito ruim, né? Ninguém tem. A gente sabe que vai mudar a vida de alguém. Então, planejar e anotar. Mas também, né, tem um discurso que eu também gosto de dar, que é uma oportunidade de, né, uma oportunidade de mudança, de buscar talvez até algo melhor, né? Que chegamos ao fim desse ciclo, né? A missão foi cumprida nessa empresa, mas que tem tantas outras missões para cumprir, né? Para buscar no curso, novos desafios. Nós vamos fazer uma live de negociação, porque tem isso, assim, também, mais uma vez, puxar para os aspectos positivos, porque quando a pessoa começa a entrar em crise, nossa, mas tu entrou aqui, tu te capacitou nisso, nisso, nisso. Então, tentar encontrar o lado positivo do processo, embora dependendo da questão emocional, não tenha, né? É bom encerrar logo mesmo. Sim. Olha, o que me levou a tomar essa decisão foram feedbacks, né, já dados ao longo dos últimos períodos, foi a questão do resultado, foi a questão da postura, né, mas daqui para diante existem outros caminhos, outras oportunidades, né, incentivar, inspirar de uma certa forma a pessoa a olhar por esse lado, né, pelo lado positivo da coisa. O que é ruim é muitas vezes assim, tomei essa decisão, tá tomada, acho que não precisamos falar sobre os motivos, acho que tá dito. Então, acho que tem coisas assim que, sim, acho que precisa dizer, nem que seja em uma ou duas palavras, né? O motivo, né? Não pode ficar uma mensagem subliminar, subjetivo, né? O porquê. Então, é importante, sim, estabelecer essa comunicação clara, objetiva, evitar transparecer raiva, né? A sensação de emoção, né? Evitar transparecer ou que está muito sentido, ou está com raiva, ou está magoado, né? Enfim, acho que criar aquela choradeira no ambiente de trabalho, que daí vai se abraçar com todo mundo. Esses combinados eu gosto de fazer, assim, olha, o pessoal está trabalhando ainda, né? Eu te peço que tu te despeça deles fora do ambiente de trabalho, porque às vezes é uma procissão, né? Passar por todo o cartório. E daí vai ficando aquele clima vai ficando aquele clima fúnebre, os clientes estão vendo e tu não dá conta daquilo. Então, eu acho que esse combinado também, como é que nós vamos comunicar, nós vamos informar os funcionários, né? Alguém me disse aqui que trancou para vocês? Para mim tá normal, não sei. Não. Tá, para mim tá igual. Enfim, vamos lá, porque a gente está encerrando. Esse comunicar, né? Comunicar com clareza e objetividade, que é o durante. Muitas empresas utilizam e é interessante até para pensar em oportunidades de melhoria a entrevista de desligamento, ou seja, né, você recomendaria essa empresa, o que foi bom, o que não foi bom, né? Mas sempre usar esses resultados com moderação, né, com filtros, porque às vezes essa entrevista é boa de fazer quando vai homologar, por exemplo, né, encerrar lá no processo, Ministério né, do Trabalho. Na assinatura da rescisão, enfim, muitas vezes se esse colaborador volta ali daqui a 10 dias para assinar a documentação, eu ter alguém engatilhado para ela fazer uma entrevista, enfim. E esses subsídios, não vai pegar o calor da hora, né? Vai ser depois, a pessoa já assimilou, já está melhor. E é uma estratégia interessante que as empresas usam muitas vezes, que é para pensar o que está dando certo, o que não está dando certo, porque quando a gente desliga uma pessoa, eu sempre penso assim um pouco, né? Que um pouco é a empresa e o líder, né? Que muitas vezes para isso, né? Quase 50%. Bom, 50% foi
foi incapacidade né, enfim, da pessoa de superar as dificuldades, e 50% foi a minha incapacidade enquanto gestor de fazê-la superar também, né? Então, assim, é uma decisão que está relacionada nas duas partes, né? Inevitavelmente. Então, quando a gente olha resultados de entrevistas de desligamento, é interessante para a gente pensar, né? Até mesmo enquanto líder, enquanto equipe, o que a gente pode fazer para evitar situações como essa, né? De ter que vir a desligar pessoas pelas mesmas razões, pelos mesmos motivos, né? O depois, então, bom, feito o desligamento, é manter a comunicação com a equipe, né? Fazer uma reunião. Não precisa fazer uma reunião para discutir a relação com a equipe sobre a pessoa que saiu, não é nada disso, né? Mas comunicar, né? Os A pessoa, motivos que tomamos a me decisão, fizeram tomar a a pessoa decisão. saiu, foi por questão de comportamento, foi por questão de conhecimento técnico, né? Não vou entrar no detalhe, mas essa foi a decisão, né? Porque E assim os daqui para frente, funcionários também sabem como é que vai acontecer, como tu respeita essa pessoa na saída, não precisa ficar lavando roupa suja, né? isso, Eu acho que vão te admirar como líder de acordo com o comportamento que tu vai ter pós demissão, né? exato, isso transmite credibilidade também, né? Então, assim, deixar clara a mensagem para a equipe, né? É algo importante. Agora a gente tem que se reorganizar, então provisoriamente a gente vai ter uma mudança de processo, né? Uma reorganização, quem vai fazer o quê, né? Então, assim, esse depois do desligamento é importante também ter previsto e organizar e alinhar com a equipe, né? Então, são algumas dicas, porque muitas vezes é um momento tenso, é difícil, às vezes a pessoa fica atrapalhada nessa tomada de decisão, nesse desligamento, né? Pega pela emoção e não consegue organizar a equipe, né? E quando a gente fala lá, nossa, a gente vai ter que falar, a gente vai ter que fazer outra live sobre isso, né? Eu tô vendo aqui a Darielle perguntou outra pergunta. Depois que a gente demite um funcionário antigo, a gente pode conversar com a equipe? Sim, deve. Chama todo mundo, explica. Eu gosto de colocar direto no mural, antes de acabar o expediente. E eu acho que quando a gente fala, né, de padronização, o encerramento também é muito importante, porque o funcionário volta depois, e aí às vezes ele se sente super íntimo, então ele entra lá no setor tal, vai entrando lá dentro, lá nas políticas, a gente explica como funciona na entrada, mas a gente explica na saída. Porque é muito comum que os funcionários sigam amigos e se visitem e daí andam lá por dentro do cartório, né? E já vi muito. Então, ao entrar no cartório, você tem acesso a isso, isso e isso. Quando você sai, não dá mais para circular aqui dentro. Nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, existe toda uma segurança. Então, informar também o cliente, o funcionário que agora ele é muito bem-vindo como cliente, mas não mais dentro das dependências do ambiente de trabalho. Eu acho que combinar não custa caro e fica menos antipático para o dia da demissão. Se todo mundo sabe antes e na reunião a gente avisa, melhor, né? Nada como a comunicação. Prepara as pessoas, né? Elas estão preparadas para como que vai ser. Como que vai ser? Isso, né? E aí não é pessoal. Se é uma política, não é pessoal, não é porque foi fulano que saiu. Isso é para todo mundo, é uma política do cartório. Para a entrada e para a saída. Gente, nós estamos há 20 minutos a mais já nessa live. Poderia ficar muito tempo contigo. O curso está muito rico, Aline. E quero te agradecer muito, sempre, né? Pelo teu conhecimento. E vamos contar muito mais com vocês ainda. Essa live fica gravada, vai para o YouTube, mas as dicas e as ferramentas para essa implementação estão todas lá na Cartório Flix à disposição dos líderes. Certo, gente? Muito obrigada. Obrigada. Um beijão, boa noite para vocês e que seja um ano de vitórias para todo mundo.